Esse vídeo não vai ter um roteiro mega detalhado, nem nada afim. Vai ser meio da cabeça mesmo, porque olha, a gente precisa falar sobre Adão Negro. Fora a polêmica que envolveu aí um personagem negro e um certo youtuber aí, mas enfim. Basicamente a gente vai falar sobre Adão Negro e um problema que a DC pode estar pegando da Marvel, que olha, vai causar uma dor de cabeça aí. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm free. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao Quando Decidi Pensar, e hoje vai ser um vídeo, basicamente, não vai ser uma review, tá? Vou falar sobre o filme, mas eu vou falar mais sobre o escopo geral dele e também sobre alguns outros assuntos que envolvem e permeiam ele, beleza? Então, é isso. E antes da gente começar, é claro, eu queria pedir para você, caso possa, deixar o seu curtir, também se inscrever no canal, porque a gente está fazendo conteúdo aí. Também vou deixar alguns vídeos no card aqui em cima, que caso você queira assistir depois de terminar esse, eu vou deixar aqui, beleza? E também links na descrição, como nosso site oficial, onde está a crítica de Adão Negro escrita, Instagram e tudo mais. Você pode conferir tudo aqui embaixo. Então é isso, vamos lá e vamos começar esse vídeo. Então vamos lá, Adão Negro. Adão Negro é um projeto que está basicamente, eu acho que 7 ou 8 anos, né, para sair do papel. Ele foi anunciado muito cedo, extremamente, acho que até mesmo antes de Homem de Aço, o primeiro filme. E foi confirmado o Dwayne Johnson no papel, e um longo período se passou, até que enfim chegou aí na direção do Walter Hamada. E o projeto inicial dele era para ser no primeiro filme do Shazam, talvez já ter um embate entre os dois, o Billy Batson e o Adão Negro. Entretanto, isso mudou, o Dwayne Johnson não queria isso, então o Walter Hamada foi lá, mexeu os pauzinhos e falou: olha, então vamos fazer um filme parte 1, parte 2. Na parte 1 a gente só joga umas ideias ali, algumas dicas sobre você. Na parte 2 tem esse embate. E entre eles pode ter um filme de origem do Adão Negro. E, bem, agora ficou cada vez mais em dúvida se esse embate vai mesmo rolar em algum momento. Eu acho que vai, mas vai demorar muito. Porque, basicamente, o Dwayne Johnson falou que não queria, ele só vai enfrentar o Superman, porque a hierarquia da DC vai mudar, e o sonho dele, eu não sei porquê, é espancar o Superman no cinema. Eu não sei se é para mostrar que o personagem dele é melhor, enfim, não sei. Então o filme rolou, acabou de acontecer, tá nos cinemas, começou aí com uma bilheteria de 64 milhões, bem abaixo do esperado, e ele tá apresentando problemas. Mas o que eu quero falar sobre esse filme? A minha experiência com o filme foi a seguinte: eu não estava esperando muita coisa, porque é o Dwayne Johnson, é o The Rock, e eu não espero muita coisa de nenhum filme dele. Eu espero um filme Sessão da Tarde e que no máximo eu vou me divertir. Porque desde aquele filme que ele fez pra Netflix, né, Alerta Vermelho, nossa, olha, não espero mais nada, honestamente. E aí eu fui, tive uma experiência, e algo que me interessou bastante no filme foi a ideia por volta de um roteiro ali que aborda bastante o anti-imperialismo. E vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Não vai ser spoilers sobre o final do filme, ou sequer o pós-créditos, que honestamente todo mundo já sabe. Então eu vou provavelmente falar do pós-créditos, mas não vou falar sobre o final do filme, quem ele enfrenta, nem afins, né? Mas basicamente a gente tem um roteiro ali que mostra bastante do anti-imperialismo. Por quê? A cidade fictícia de Kahndaq, que é basicamente inspirada ali nas cidades do Oriente Médio, da Arábia Saudita, enfim, que estão ali, está sendo ocupada por forças militares, né? E essas forças são forças que são claramente americanas. Nós temos ali um contexto de imperialismo ocorrendo. E o que é imperialismo? Basicamente é quando uma outra potência assume aquela outra região, digamos assim, como sendo sua, basicamente. Ela não assume aquilo como sendo uma parte, por exemplo, os Estados Unidos domina o México e agora o México é só mais um estado dos Estados Unidos. Não é bem assim. É basicamente como se aquela potência tivesse total influência sobre o que é decidido ou sobre como funciona aquela região. Isso ocorreu diversas vezes durante a nossa história, seja com países como Cuba, onde foi totalmente sodomizado por outros países, ou a própria Venezuela, onde os Estados Unidos fez ali um ato imperialista
onde a única matéria-prima que eles vendiam na Venezuela era petróleo, basicamente, era petróleo, e logo após aí aquela influência, teve todo um combate acerca da Venezuela, e hoje em dia a Venezuela está toda ferrada, basicamente, até o pessoal aí da direita acaba usando isso como argumento, um argumento falho, porque, bem, eles não sabem o contexto histórico daquilo, devido a todos esses acontecimentos por volta da Venezuela, onde teve ali uma revolução, teve um movimento revolucionário, devido a isso os Estados Unidos chanchou a economia ali, que basicamente bloqueou toda a economia e fez com que o país agora que vendesse petróleo não tem mais como vender para ninguém. Basicamente foi isso. Então imagina como a sua única e principal matéria-prima agora não pode ser vendida para mais ninguém. E é claro que teve um movimento ali, teve todo o processo envolvendo o governo, a ditadura, afins. Entretanto, tem um contexto histórico por trás, sabe? Então, olha, se você quer falar sobre ela, conheça ela primeiro. Mas enfim, tem todo o contexto ali imperialista, onde Kahndaq não tem sequer um governante, e aí o Adão Negro volta, né, por presente. E então ele é visto como um herói, como um símbolo, e olha, agora ele vai nos tirar dessas forças imperialistas, ele vai nos salvar. E eu pensei quando estava vendo o filme, olha que contexto interessante, estão trazendo uma abordagem que é muito interessante e que já tem até mesmo possível background nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Adão Negro ele vira governante de Kahndaq, ele decide olhar para aquilo e falar, olha, eu vou governar esse país e agora eu vou ser a principal força, a principal potência aqui. Como o Aquaman é para Atlântida, por exemplo. Tanto é que em vários movimentos e conflitos políticos dentro da DC nos quadrinhos, o Adão Negro está presente porque ele é um governante de um país que se torna ali uma grande potência após ele entrar no poder. Ele governa por muito tempo através da violência, mas a Isis, que aqui no filme eles dão outro nome para ela, que ela ainda não se tornou a Isis em si, o nome dela é Jennifer, eu acho, e acaba aí sendo essa grande influência para, olha, você não deve governar assim, você tem que seguir o lado mais pacífico e não deve obrigar o povo a obedecer você. E basicamente o Adão Negro governa Kahndaq através de outro jeito, sendo aí uma potência, sendo aí um grande líder para a região, por mais que ele seja um vilão, um anti-herói, enfim. E o desenvolvimento por trás disso no filme estava sendo interessante, por mais que tivesse ali alguns pontos que eu não estava gostando, alguns personagens que eram expositivos. Nossa, parecia que eu queria ter um moleque lá que ele é fã da DC, né? E tem 12 anos de idade, ele tá ali para basicamente falar, olha, você precisa de um bordão, você precisa disso para ser um herói. Eu só queria jogar esse moleque da janela, honestamente, porque olha que personagem chato. Tava interessante, só que isso depois do primeiro ato pro segundo, pro terceiro, é totalmente esquecido e, nossa, totalmente jogado de lado, como se, olha, isso daqui agora não faz muita diferença. A ideia principal agora é transformar o Adão Negro em um herói bonzinho ou entender esse personagem, porque não tá difícil de entender, e também encontrar um determinado artefato lá que é importante para o desenvolvimento da trama, não vou falar aqui. Aí surge a Sociedade da Justiça, que a própria Jennifer, que é a Isis, né? Ela confronta eles falando, olha, vocês estão aqui invadindo nosso país, achando que vocês podem colocar suas leis aqui, sendo que não é assim que funciona, vocês podem fazer sua justiça americana, mas em outro lugar. E eu falei, caraca, muito bom, muito interessante. Ninguém nunca fala isso quando o Superman ou qualquer outro herói invade outro país e aplica suas próprias leis. Até na Marvel isso rola, né? Com o próprio Tratado de Sokovia, por exemplo. Mas aí eu falei, que interessante. Só que é esquecido também. A Sociedade da Justiça, logo depois disso, acaba convencendo a mulher, convencendo a galera lá, acaba atuando da maneira que quer ali em Kahndaq, destruindo as coisas da maneira que quer e se torna um filme, novamente, genérico de herói. E aí eu pensei, beleza, mas vai permanecer sendo uma boa aventura, com cenas de ação interessantes, uma direção boa, por mais que tenha ali alguns toques do Zack Snyder que eu odeio, mas enfim, continua sendo interessante. Só que o filme perde totalmente a sua coragem ao no final dele esquecer totalmente toda essa abordagem que ele estava fazendo e simplesmente jogar tudo pra fora e falar, olha, agora é um filme de ação de herói do The Rock. E é isso. E isso pra mim não aconteceu pela primeira vez, porque no Esquadrão Suicida do James Gunn, por mais que seja muito mais corajoso do que o Adão Negro,
No final a gente tem ali todo o conceito do imperialismo também, a ilha ali que faz uma referência direta a Cuba, né, mas é uma outra ilha fictícia dos quadrinhos da DC. E aí no final eles falam que, olha, não, no final das contas, os Estados Unidos estavam usando essa ilha para fazer experimentos. E não era a ilha que estava fazendo experimentos em si, né? Só que, cara, depois chega os vilões ali, o Esquadrão Suicida faz um trato com a Amanda Waller e simplesmente jogar tudo fora e falar, ó, não, vamos esquecer tudo isso, nada disso aconteceu, esse país aqui vamos esquecer e é isso. E você pode falar, beleza, são vilões, ok, é o jeito deles fazerem isso. Tem até um grupo de guerrilheiros no filme que são todos mortos, é tratado como piada, né? Só que no final do filme, de novo, é totalmente esquecido, nada acontece, não tem uma causa nenhuma que rola ali, uma consequência. E esse é o problema que eu acho que a DC agora, né, nessa nova fase, suposta nova fase, vai herdar da Marvel. Porque nos filmes da Marvel, em sua maioria, não tinha consequência, né? Algo acontecia, o Homem de Ferro matava alguém ou deixava um país ser explodido e no outro filme, beleza, nada aconteceu. Ou o Capitão América derrubava um porta-aviões no lago e beleza, nada aconteceu. Então, esse fator de não haver consequências, que até nos quadrinhos foi um problema a partir do momento em que a morte não era mais a morte, era só um descanso prévio para o herói voltar, foi prejudicial para os quadrinhos. E eu acho que no cinema vai ser a mesma coisa. É um filme que não apresenta consequências. A Marvel demorou, sei lá, até a terceira fase, a segunda, para mostrar consequências reais na Guerra Civil, com o Tratado de Sokovia. Mas são consequências rasas, sabe? Até hoje a Marvel tem essa dificuldade, por mais que agora eles estejam ali, eles estão sabendo transtornar a Fórmula Marvel de uma maneira mais delicada, tanto é que está gerando furdúncio para os fãs, né, vendo algo que não é o que eles esperavam. É um futuro, né, é um projeto que, sem consequências, não gera conexão. Porque a conexão do universo compartilhado não precisa necessariamente ocorrer, sei lá, a Mulher Maravilha ter que aparecer em todo filme de Superman, ou o Batman ter que aparecer em todo filme do Aquaman. Não. Consequências geram conexões, e isso é interessante para o universo compartilhado que pode ser desenvolvido. Até porque isso gera até mesmo mais liberdade para os autores ali. Tipo, olha, tem essa consequência aqui. Agora você pode trabalhar ela afetando esse personagem, esse mundo que você está criando da maneira que você quiser. Então percebe que isso até gera uma liberdade maior do que a própria Fórmula Marvel permite para os autores, para os criadores. Então eu acho que a falta de consequência que pode estar sendo criada no universo DC agora pode ser prejudicial para o futuro dela daqui em diante. Porque, novamente, ela vai repetir a Fórmula Marvel de uma maneira disfarçada, digamos assim, pegando ali influências do Zack Snyder, influências de projetos solos como The Batman e o Coringa, mas mesmo assim permanece com os clichês que podem estar levando esse gênero a não ser destruído, porque ele não vai, mas ele perder força cada vez mais. E não é só isso, mas é o fator de que todo projeto é uma perspectiva para o futuro. Ele nunca foca no presente. The Batman, por exemplo, sendo um filme ali isolado, ele foca bastante no presente, inclusive para mim é o melhor filme da DC do ano. Ele foca no presente, ele foca no que está sendo desenvolvido ali e não no que vai ser apresentado depois. E Adão Negro não. Adão Negro, a gente tem apresentado a Sociedade da Justiça, tem a volta do Superman no pós-créditos, que tem, enfim, a própria apresentação de personagens importantes para Adão Negro, ou conexões com o Shazam, é tudo pro futuro, nada pro presente. O próprio vilão desse filme, nossa, é totalmente esquecível, é genérico, mais genérico que o vilão da Marvel, honestamente. Então, é sempre isso. O que vai acontecer no futuro? E eu adorei a Sociedade. Eu adorei os personagens ali, adorei o Gavião Negro. Ele pode ser esse rico, beleza? Tá tudo bem, tá? O meu querido... Eu esqueci o nome do canal do cara, mas enfim. Ele pode ser um negro que é rico, que, enfim, tem autoridade ali, ok? Ele pode isso é plausível com os quadrinhos, e, enfim, plausível também até se não fosse dos quadrinhos, né? Mas, enfim, eu adorei a Sociedade da Justiça, adorei os personagens, quero muito ver, sei lá, projetos solos deles, ou projetos da equipe em si. Eu quero ver o futuro deles.
Mas, cara, isso é tão problemático porque isso gera sempre aquela expectativa genérica, aquela expectativa criada justamente para te vender um produto futuro e nunca um produto presente. Então, isso acaba gerando um problema que está sendo um problema atual para a Marvel. Porque, por exemplo, Mulher Hulk, que é uma série que eu gostei muito, o pessoal gerou uma expectativa tão grande em volta da série, em volta de apresentar possíveis futuros para outros personagens, que esqueceu da protagonista. E começou a criticar ela, não pensando no presente, mas pensando sempre no futuro. Então, é problemático, está sendo gerado problema para a Marvel atualmente, que vai prejudicar muito ela agora e no futuro também. E a DC não está vendo isso, né? Não a DC em si, mas a Warner e o Zaslav. Então, vamos ver como é que vai ser. Adão Negro não pode ser necessariamente, não vai ser, né, necessariamente o primeiro filme dessa nova fase do universo compartilhado DC, porque ainda pode rolar muita coisa, The Flash pode mudar, enfim, tudo pode mudar, com os cancelamentos rolando, enfim, várias coisas acontecendo nos bastidores. Então é isso que eu queria falar aqui. E eu também queria debater com vocês, também, o que vocês acharam do filme e o que vocês pensam sobre isso, porque olha, honestamente eu vejo que isso é um assunto também para ser debatido de uma forma mais longa, mas eu vejo que cada vez mais problemas estão sendo criados e a galera não está pensando no futuro da maneira certa, de que o futuro não vai ser vendido como um produto mais caro, mas como um problema mais fácil de ser visto.